Olá, queridos, boa noite. Quero convidar você para mais um dia nessa quarentena. Vamos tirar um tempo para meditar na palavra do Senhor. É importante entender o que é meditar. Meditar é ler as Escrituras algumas vezes, conhecê-la bem e internalizar as suas verdades dentro do nosso coração. Basicamente, meditar é isto. Então, tome a sua Bíblia, leia comigo na primeira carta pastoral do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, versos 12 a 17. A Escritura diz assim: Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com fé e amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por essa mesma razão, me foi concedida misericórdia para que, em mim, o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Queridos, a Escritura, ela é um todo organizado. Para entendermos bem essa porção que eu acabei de ler, nós precisamos nos lembrar da porção de ontem, da porção anterior. Na porção anterior, Paulo fala da lei e dos seus objetivos. Nessa porção atual, ele contrasta a graça, os efeitos da graça, os efeitos do poder transformador do verdadeiro evangelho, à porção anterior, quando ele fala da lei. Ele não fala mal da lei, ele diz que a lei é boa, ela só não foi suficiente, porque suficiente é só Jesus Cristo, que nos salva através da sua graça mediante a fé. Então entenda que Paulo está usando o seu testemunho não para dizer que ele é o pior pecador, não para dizer que ele já foi perseguidor da igreja, que não merecia ser apóstolo e nem chamado para o ministério. Ele está usando o seu testemunho para mostrar, na experiência que ele teve na sua vida, o poder transformador do evangelho. A palavra de Deus não brinca. Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento e o faz de verdade, ok? Tenha isso então em mente durante a exposição. Paulo dá graças a Deus por ter sido considerado fiel. A expressão fiel, quero chamar a sua atenção, é uma outra característica das cartas pastorais. Não tem o uso desse termo fiel nas cartas às igrejas. Ele só está presente nesta forma nas cartas pastorais. Ele dá graças a Deus por ter sido considerado fiel e chamado por Deus para proclamar o evangelho. Até aí as coisas são simples, né? Deus chama pessoas para proclamar o evangelho e chamou o apóstolo Paulo para isto. Mas também o seu propósito é mostrar com isto o poder transformador do evangelho através
do seu testemunho, poder que nem a boa lei, nem o mau uso da lei através dos falsos profetas em Éfeso tinham de transformar uma pessoa. Então, ser chamado para o ministério, ser chamado para a pregação do evangelho é uma grande honra, mas não é uma coisa exatamente inusitada. Mas ele coloca a coisa num contexto de que, olhem para mim, olhem para o meu passado. Eu fui perseguidor da igreja, eu assassinei crentes, eu expoliei bens, eu prendi pessoas no calabouço sendo inocentes só por causa da sua fé. Eu tinha intenção explícita de destruir o evangelho. Mas Deus, na sua misericórdia, me alcançou. Mas Deus, na sua grandeza, no seu perdão, na sua graça, no seu plano e propósito para com a vida dos homens, me alcançou, me perdoou, cancelou os meus pecados e ainda me chamou para tão honrosa missão de proclamar o seu nome. Eu, que fui blasfemo, eu, que fui perseguidor, eu, que fui insolente, que ofendi a santidade de Deus no passado, Deus me perdoou, me alcançou com misericórdia e ainda me colocou para que na minha vida eu evidenciasse a sua misericórdia, a sua longanimidade. E Paulo estava dizendo que o seu testemunho mostra o quanto Deus é misericordioso, o quanto Deus cancela e não se lembra mais dos nossos pecados, como Deus tem capacidade de perdoar os nossos pecados, como Deus tem capacidade de ter misericórdia e como o plano de Deus se cumpre. Paulo estava nos planos de Deus, apesar de desejar destruir o evangelho, apesar de ser perseguidor da igreja, apesar de respirar ira e ódio contra os cristãos, ele foi transformado pelo poder do evangelho. E eu quero dizer que você está no plano de Deus. Eu e você estamos no plano de Deus. E Deus quer transformar a nossa vida. Deus quer mudar a nossa sorte, mudar a nossa direção. Ele, Paulo, perseguidor da igreja, assassino de cristãos, blasfemo, insolente, foi alcançado pela misericórdia de Deus apesar de todos os seus pecados passados. Paulo mostra a amplitude e o poder transformador da graça, tornando um pecador como ele em proclamador do evangelho que desejava destruir, a fim de que ele se tornasse exemplo de como Deus é capaz de perdoar, transformar, mudar a mente, mudar o coração, mudar o rumo completo de uma pessoa. Então é isso que Paulo está falando nesse texto, mas não se esqueça, ele está contrastando a graça, os efeitos poderosíssimos, transformadores da graça, com o texto anterior que fala da lei, que é boa, mas que não consegue transformar um homem como ele, porque ele era cumpridor da lei e a lei não o transformou. Paulo foi alcançado pela misericórdia de Deus e isso precisa ser bem entendido por nós. A salvação é um ato de Deus. Não somos inocentes, não merecemos, não conseguimos alcançar Deus, porque estamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Deus é um Deus vivo. Então, o morto não levanta a mão, o morto não anda, o morto não manifesta vontade, o morto não tem vontade, então o morto não pode alcançar Deus,
Por isso, a salvação é um ato de Deus que, através da sua graça, nos alcança com misericórdia, nos chama, nos desperta, nos perdoa, nos leva ao arrependimento e transforma a nossa vida de morto para ressuscitado em Cristo Jesus. É Deus que faz isso. Então, quando Paulo diz que ele estava na ignorância, que ele não conhecia, isso não é argumento que o inocente. O desconhecimento da lei não inocenta o culpado, nem no Evangelho e nem na nossa lei. A lei está aí, está posta. Então você desconhece a lei, mas você transgrediu a lei sem conhecer, é culpado da mesma forma. Então, o fato do apóstolo Paulo dizer que as coisas que ele fez foi na ignorância, que ele desconhecia as consequências, isso não o torna inocente. Ele é tão pecador como todas as pessoas que descumprem a lei, mesmo conhecendo-as, ok? Nossa obrigação é conhecer o que é certo e praticar o que é certo. Se a gente não conhece o que é certo, o problema é unicamente nosso. Isso não nos absolve, isso não nos inocenta. Senão todo bandido iria dizer que é ignorante em relação à lei. Eu matei, mas não sabia que não podia matar. Eu roubei, mas não sabia que não podia roubar. Eu furtei, mas não sabia que não podia furtar. Todos os assassinos diriam isso. Então eu quero deixar bem claro que a salvação é um ato de Deus soberano. Ele salva os seus escolhidos e ele escolhe através da sua soberana vontade. Ele não olha se a gente é bonitinho, bonzinho, se vai fazer isso, se vai fazer aquilo. Deus simplesmente escolhe, transforma, busca de acordo com a sua vontade, com o seu poder, porque ele é soberano. E a gente precisa entender isso, ok? Muito bem. Ignorar a lei não nos isenta das nossas responsabilidades, ok? Então, Deus, na sua misericórdia, perdoou o apóstolo Paulo e o aceitou apesar dos seus pecados. Desconhecer a lei, como já lhes disse, não torna o culpado inocente, ok? Muito bem. A palavra é fiel. Já disse para vocês que fiel é especificamente usado nas cartas pastorais. Ela é fiel em todas as suas palavras, mas Paulo usa aqui que Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Você pode conferir isso em Lucas capítulo 19, verso 10. Deus não está brincando, ele veio salvar pecadores mesmo. Paulo é um modelo dos efeitos do verdadeiro evangelho transformador que muda a nossa vida, nossa mente, nosso coração e nossa sorte. Paulo termina essa porção com um cântico lindo. Paulo termina esta porção dando glória a Deus pelo Rei transcendente que ele é. Eterno, nunca foi criado, sempre existiu e nunca vai deixar de existir. Imortal, não é atingido pela morte, nem pelo tempo, nem por qualquer impossibilidade. E invisível aos nossos olhos. Ninguém jamais viu a Deus. E que ainda assim, preste atenção, e que ainda assim intervém pessoalmente neste mundo para salvar o seu povo, apesar da sua grandeza, apesar da sua magnitude. Ele intervém no nosso mundo para salvar os pecadores que somos nós, aqueles que lhe pertencem. Então, ao Deus eterno, imortal, invisível, Deus único, honra, glória e louvor. Pode dar um glória a Deus aí, porque ele é digno, ele merece. Aleluia.